Bom, gente, então, retomando aqui, aqui no intervalo a gente estava conversando um pouquinho sobre as possibilidades, os casos que as famílias elas têm as crianças retiradas e colocadas em acolhimento. E um dos dispositivos muito importantes que nós temos aqui no ECA, no artigo 24, aliás, quando nós estávamos falando dos princípios das entidades, o artigo era 92, é isso mesmo, né? Não vamos confundir os colegas de casa, era 92 antes. No artigo 24 do ECA tem um dispositivo que fala que... Eu vou ler que fica melhor. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Não existindo outro motivo que por si só autoriza a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. E assim, pobreza, precisa dar CRIAMP, né? Pobreza não é motivo para perder filho. O problema é que às vezes nós temos algumas crianças que são colocadas em acolhimento por motivos de pobreza que são camuflados, para não parecer que são problemas de pobreza. Por exemplo, a situação de higiene daquela casa é horrível. Ou então, a mãe, ela foi pra balada e deixou a criança sozinha. Olha que mãe absurda, né? Olha que mãe má. Olha que... foi pra balada, né? Só que é o seguinte, quando a gente pensa primeiro na situação de higiene, é óbvio, né? Higiene pode ser um problema em qualquer tipo de família, tanto rica, pobre ou classe média. Curiosamente, eu nunca vi uma família rica ou de classe média com filho destituído por questão de higiene. Mas quando nós falamos de população carente, muitas vezes nós temos um problema de higiene que está umbilicalmente ligado com falta de recursos. Então, é a família que mora numa habitação coletiva, né, num cortiço, ou que mora num barraco, numa favela, numa comunidade, e que teve um deslizamento de terra, ou que choveu e aí inundou a casa, trouxe um monte de mato, trouxe um monte de terra, tá uma situação bastante sujeira, ou então a mamãe que cuida tão apenas, né, sozinha, sem um pai, de 4 crianças, inevitavelmente vai ter algum problema. Então, muitas vezes nós estamos falando de questões que, se a infraestrutura fosse melhor amparada, nós teríamos uma condição diferente, né? Saneamento básico. Então, muitas coisas... É uma obrigação da mãe, né? Saneamento básico é uma obrigação do Estado, faz parte do SUS, né? Então, outras coisas às vezes têm que ser analisadas antes de você culpabilizar a mãe e chamá-la de porca, né? De chamar os pais de porcos. De falta de higiene, você tem que dar a estrutura suficiente, porque senão você está punindo a pobreza. A mãe ela foi pra balada à noite, coisa e tal. Bom, compreendo que os pais têm que ter o dever de sustento, de guarda das crianças. Mas desde quando o pai e mãe tem que virar santo e não poder mais se divertir à noite? Então vamos imaginar a situação da mãe que mora sozinha. Porque foi abandonada, porque o pai morreu, porque o pai está preso, sei lá. E a mãe foi sim sair para namorar, porque arranjou um namorado, porque qualquer coisa do tipo. Não tem ninguém no mundo para deixar as crianças. Vai fazer o quê? Quando a gente está falando de crianças muito pequenas, é uma coisa, né? Bebês, né? Talvez deixar 2, 3 bebês ali sozinhos possa ser uma coisa que traga efetivo risco para a criança e que possa ser prejudicial. O que não deve gerar um acolhimento, deve gerar uma advertência para a mãe, feita por um conselho tutelar, né? Uma orientação, enfim. O abandono, para ser caracterizado, ele tem que ser deliberado. Tem que ser feito com o dolo de fato não querer mais as crianças e de abandoná-las ali. Numa situação onde você não consegue deixar com nenhum outro familiar, você não tem uma creche, né, ou algo que o valha, você não tem condições financeiras de contratar uma babá, olha que curioso, você está de novo violentando, né, uma família que é pobre. Então quer dizer que se eu sou mãe de uma família de classe média alta e tenho condições financeiras, eu posso contratar uma babá e deixar lá. Se eu sou mãe de uma família pobre, eu não tenho esse direito. Quantos de vocês já não tiveram uma situação de pai e mãe estarem fora para trabalho ou qualquer outra situação e quem cuida do filho mais novo é o irmão mais velho?
mais comum hoje. E eu não estou falando uma situação de um irmão mais velho de 17, 16 anos. Eu estou dizendo do filho de 9 cuidando do de 7 cuidando do de 5. Minha casa aconteceu isso. Aqui, ó, tá vendo? Eu estou cheio de exemplos. Minha filha tomou conta dos 2 irmãos de casa. Quantos anos tinha sua filha? Eu não tinha, acho que 8 anos, 9 anos. A mais velha tinha 8, 9 anos. Você já dentro de uma visão restritiva, você poderia ter tido problemas. A família já queria ligar, já um monte de vezes. Então, eu tenho meus estagiários, né, que vêm de uma condição social mais complicada também. Todo mundo passa por situações como essa. Ah, mas tem creche. Olha, a creche atende só até os 4 anos. E mesmo assim, muitos municípios não oferecem o serviço em período integral. E a mãe vai trabalhar. Como é que faz? Então, antes de sair pensando, nossa, que mãe desnaturada, foi pra balada. Como que se deu essa situação? Ela deixou alimentado? Foi em condição de higiene? Foi num período que a mãe estaria dormindo? Foi por quantas horas? Tinha algum vizinho que estava sabendo que estavam ali? Sempre tem que pensar na redução de danos. A medida que a gente está fazendo é a melhor por causa em concreto? Ou não? Você vai tirar a criança, você acha que você vai estar atendendo os melhores interesses da mãe? Quando a gente fala de abandono, tem gente ainda que já liga o sinalzinho e fala, olha, eu lembro que tem um crime no Código Penal falando de abandono abandono material. Tem um outro que é abandono de incapaz e o outro que é abandono intelectual. Cuidado com esses crimes. Normalmente, se cair alguma questão relacionada a isso em prova de infância, vou estar querendo sugerir que não há incidência desses tipos penais. Por quê? Porque se você for levar ao pé da letra, o que é abandono material? Você deixar de dar o sustento. Beleza, o pai não pagou alimentos. Opa, crime. O que é abandono intelectual? A mãe que deixou de matricular o filho na escola. Crime. O que é abandono de incapaz? Os pais foram trabalhar e deixou a criança sozinha em casa. Só que lembrando que o direito penal ele tem a intervenção mínima, tem que ser fragmentário, tem que ser subsidiário, a lesão ela tem que ser significativa ao bem jurídico. Então não basta esses exemplos que eu estou dando para vocês para dizer que está caracterizado o crime. Primeiro que tem que ter o dolo de deliberadamente deixar a pessoa em situação de penúria, seja intelectual, seja material, seja lá como for. Eu quero, né? Então de repente é o pai que não quer aquele filho e ao invés de levar para adoção, larga, né? Deixa na margem do rio, qualquer coisa do tipo. Isso não tiver prejuízos piores, né? Lesão corporal grave, morte, né? Mas se for pego antes, responde por isso. E também situação de violência concreta, não é porque o pai parou de pagar alimentos que a criança morreu por falta de amparo. Ela conseguiu amparo às vezes de outra forma. Não é porque a mãe foi pra balada e deixou a criança ali em casa sozinha que ela estava desamparada. Pode ter uma vizinha, podia já ter uma comida pronta feita na geladeira, podia... Enfim, N fatores. Então sempre tentar olhar a situação da forma mais global e mais ampla possível. Vamos lá. Antes de entrar no CAPS, e eu estou criando um mistério aí para vocês, eu vou falar sobre rede de saúde mental. Né? A rede de saúde mental engloba o CAPS, né? Por que não? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. Só que a lei de... Quando eu falo sobre saúde mental, nós temos uma rede de saúde mental que faz parte do sistema de garantias de criança e adolescente, defesa de criança e adolescente. Eu preciso falar para vocês da lei antimanicomial, que eu sei que vocês já ouviram em algum momento, mas ela está no edital de infância, né? Então, aqui que nós temos que falar sobre isso. A lei antimanicomial é a lei 10.261 de 2001. Quem não leu, leia. Aliás, como eu já falei na minha primeira aula, quer passar na prova de infância? Leia todos os diplomas normativos do edital de infância. E eu estou dando para vocês aqui os pulos do gato, mas para saber ali direitinho está na lei. Então a lei antimanicomial é uma lei que foi revolucionária no seu tempo. Né? Só de pensar que essa lei veio mais ou menos na época da lei dos crimes hediondos já dá uma ideia de que havia um conflito muito grande ali entre os legisladores e o que estava sendo feito. Lei de drogas também, em 2006. Né? E a lei antimanicomial ela é fruto de muitos debates que foram feitos por psicólogos, principalmente,
mas também por psiquiatras, reformistas e pessoas outras ligadas à saúde, contra essa cultura manicomial, essa cultura institucional que nós tínhamos até então. Eu tinha indicado já para vocês o livro do Erving Goffman, eu vou indicar de novo, que é aquele Conventos, Prisões e Manicômios, ou Manicômios, Prisões e Conventos, nunca lembro a ordem. É um livro fantástico para você entender o que significa uma instituição total e o que ela causa de problemas na vida de uma pessoa. E também dos funcionários que trabalham lá dentro. Qual era a lógica manicomial que vigia até então? Os indesejáveis tinham que ser separados. Os indesejados, inicialmente, isso começou com todos os indesejados. Então, eram aqueles que tinham sofrimentos mentais, eram os deficientes mentais, eram os bêbados, eram os vadios, os mendigos, as crianças de rua, as mulheres divorciadas e toda essa turma aí de indesejados que aparecessem, homossexuais, né? Transsexuais, então nem se falava naquela época, né? Porque é tudo no mesmo balaio. E com essa reforma antimanicomial, começou-se a pautar que a colocação de pessoas em sofrimento mental em estabelecimentos como esses, na verdade, muito longe de melhorar a situação deles, só agravava mais ainda. Primeiro porque você fazia com que essa pessoa perdesse os vínculos externos, em qualquer tipo de referência e esperança de um dia ter uma vida normal, né, do lado de fora. Como você criava laços que tornavam ela dependentes dentro do local onde ela permanecia. Então muitas vezes a pessoa nem mais queria sair de lá, de tão confortável que ela estava. Porque ela inclusive tinha medo de um dia deixar onde ela estava e de enfrentar esse mundo que, bom, além de todos os estigmas, né, que vai ter contra uma pessoa que foi institucionalizada, são fatos novos, são adversidades que essa pessoa não passou. Então, se nós estamos pensando em saúde, e aí é uma mudança no conceito de saúde, nós deixamos de ver a saúde como uma coisa positivista, lombrosiana, que existe um binarismo entre doente e saudável, e a gente passa a ver a saúde como incremento de qualidade de vida. Essa é a nova forma de você ver a saúde. E quando você coloca alguém em sofrimento mental dentro de um estabelecimento total, a chance dessa pessoa se curar é praticamente zero. Vocês já viram um deficiente mental curado? Não existe. Ele nasceu com isso, ele vai viver com isso, ele precisa aprender a conviver com isso. Se não existe cura, talvez no máximo um tratamento, um acompanhamento, você colocar essa pessoa com 20 anos significa deixar ela para o resto da vida lá. Porque ela nunca vai melhorar e os familiares que deixaram ela lá não vão querer se responsabilizar. Então o que você precisa fazer é tentar cuidar dessa pessoa dentro da sociedade, dentro de uma sociabilidade de diferenças, em que as pessoas saibam respeitar a diferença dessa pessoa e lidar com ela, e ela aprenda a lidar com os seus sofrimentos, com os seus transtornos dentro dessa sociedade, nos limites das suas capacidades. E como que isso se pretende? Mínimo possível de institucionalização, acabar com os manicômios, tratamentos ambulatoriais, ou seja, você fica em casa, você vai cuidar de eventual doença, deficiência ou sofrimento, como você faria com qualquer outra condição e doença, no local, no hospital, no posto de saúde. Pessoas especializadas que possam te dar esse atendimento. E o combate ao estigma. E infelizmente a gente ainda tem muito disso, de querer excluir os indesejados. Então às vezes aparece a mãe, não aguenta a situação do filho, ele está fazendo uso de drogas, será que eu não tenho como internar compulsoriamente ele? Peraí, mas qual que é a situação dele? Não, porque ele está causando muito problema. Falei, mas ele tá vendendo as coisas de dentro de casa, ele tá voltando machucado, tá dormindo na rua. Não, mas é que ele briga comigo. Pô, então é um problema que você está tendo com ele. Será que a gente não pode resolver isso de outras formas? Por que você tem que segregá-lo? Por que você quer institucionalizá-lo? Por que você quer de novo varrer a pessoa por baixo do tapete?
Então a reforma manicomial, ela vem exatamente quebrar esse ciclo que vinha de ficar escondendo as pessoas, os indesejados, de não querer resolver o problema, de colocar eles no lugar, para trazer isso à luz, para poder ser debatido, elevado a uma condição de saúde, ou seja, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, e não simplesmente de segregação, e de possibilitar que essas pessoas possam conviver em sociedade. Então, infelizmente, a gente ainda tem muito, a mídia faz esse desserviço, e tem muitos atores também do sistema de garantias que acabam falando, não, você tem direito à internação compulsória e tal, mas fala sem saber, fala sem conhecimento, né? Na lei antimanicomial, nós temos 3 possibilidades de acolhimento que o legislador trouxe. E quando vem uma lei nova, como a gente sabe, e há um conflito com leis anteriores, você tem a revogação ou derrogação de tudo aquilo que ficou para trás, que ou está englobado na matéria posterior, ou está em desacordo, correto? Então, tudo que foi feito para trás tem que se adequar a essa lei. Tudo que foi feito para frente, aí é uma coisa nova. E até agora, o que foi feito para frente não foi nada que contrariou essa lei. Veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência e veio a Convenção de Nova York, que ela foi recebida como status constitucional, né? O único tratado que nós temos com status constitucional, mas que ele também não trouxe nenhuma modificação. Então essa lei é o que tem de mais atualizado, mais avançado em lidar com pessoas com conflitos, sofrimentos mentais. E essas 3 possibilidades de internação que a lei traz é a internação voluntária, a involuntária e a compulsória. A compulsória, e é para ficar bem claro, é unicamente aquela que o judiciário pode aplicar. Está escrito na lei, é aquela que o judiciário aplica conforme a lei. E conforme a lei, a única possibilidade que o juiz tem para internar alguém é em decorrência da prática de um crime por pessoa inimputável maior de 18 anos. É o que a gente chama de medida de segurança. Então, internação compulsória é sinônimo de medida de segurança. Não peçam internação compulsória de pessoas. Você está pedindo a medida de segurança. Ok. O que é internação involuntária? Não, voluntária. A voluntária é aquela que a própria pessoa pede. E a internação involuntária é aquela que um terceiro pede, porque a pessoa que vai ser internada não tem condições de manifestar a sua vontade. Normalmente é feito em casos de pessoas que estão em surto. Então a pessoa que está em surto não tem condição de dar a sua manifestação de vontade. Então vem lá um terceiro, um pai, um irmão, um avô, faz ali o pedido, interna ali provisoriamente. Quando a pessoa retorna à consciência, aí pode transformar em voluntário se for o caso. Aí vê como é que continua. Essa pode ser dada pelo médico? Todas têm que ser dadas pelo médico. Todas. Menos a compulsória, que seria... Todas. Vamos lá. Quando nós falamos de internação compulsória, nós estamos falando do tratamento de pessoas com sofrimento mental. Ok? Isso não difere em nada de uma pessoa com sofrimento no coração, né? Problema no coração, no fígado, no joelho. Se eu estou com um problema no coração, eu preciso ser internado? Talvez. E se eu precisar ser internado, eu vou ser internado única e exclusivamente pelo período que for necessário para fazer a cirurgia e o pós-operatório. Não é assim que funciona? No joelho é a mesma coisa. Eu preciso fazer uma cirurgia no joelho, ele está doendo, eu posso cuidar dele. Se precisar fazer cirurgia, eu vou ser internado para tal finalidade. Sofrimento mental é a mesma coisa. Ninguém pode sair internando as pessoas simplesmente porque ela tem um comportamento desviante. Você vai internar a pessoa, se ela tiver um sofrimento mental, se ela estiver numa situação tal que ela precisa ser internada. E quando que se permite essa internação? A lei diz, quando a pessoa se encontrar em surto. Só quando a pessoa se encontrar em surto. Por quê? Porque quando a pessoa se encontra em surto, bom, ela está fora das faculdades mentais. Então ela não sabe o que ela está fazendo, ela está sendo absolutamente impulsiva. E o surto às vezes pode durar até mais de um dia. Então às vezes há necessidade para proteção da pessoa de fazer essa internação dela.
Todos os outros casos de internação, eles são ilegais. Às vezes aparece mãe e fala, eu quero internar meu filho porque ele está usando droga. Falou, olha, se seu filho está usando droga, a gente precisa entender o porquê que ele está usando droga. O problema não é a droga, o problema é a razão pela qual fez ele usar a droga. E sem ser moralista, as pessoas podem usar drogas por motivos, N motivos, até por prazer, né? Por lazer próprio. Quando a pessoa vai na balada e toma uma cerveja, você fala que ela tem problema porque ela consumiu álcool? E se ela cachaça até vomitar, você fala que ela tem problema? Nem nesse caso você fala que ela tem problema. Você fala, puta, o cara do PT, né? Nossa, muito louco, né? Ontem eu não lembro de nada, né? Olha a diferença que a gente dá. Olha a diferença que a gente dá pro uso de drogas só porque uma é lícita e outra não, né? A gente dá um impacto muito pesado. E a população carente, que é a população que a gente defende, é a população que é mais influenciada por esse tipo de estigma. Então, o que diz a lei? A lei diz que existe a voluntária, a involuntária e a compulsória. Se é um tratamento, ninguém pode internar ninguém sem parecer médico. Assim como eu tenho um problema de coração, e se eu preciso fazer uma cirurgia, eu vou entrar com a ação para conseguir como laudo médico, é documento básico. Se eu não tenho o documento do laudo médico, a minha ação ela vai ser extinta sem julgamento de mérito, porque eu não tenho o documento que prova a existência do meu direito. Então, da mesma forma, eu tenho que ter um laudo médico. Se eu não tenho um laudo médico circunstanciado feito por psiquiatra, dizendo que eu preciso ser internado, ninguém pode ser internado. Ah, mas eu conheço gente que foi. Ninguém pode ser internado. Ah, mas tá errado. Denuncia para a defensoria, para o Ministério Público, porque vai fechar esse lugar. Porque se não tiver laudo médico, primeira coisa, já é. Tá? Internação compulsória. Desculpa, internação voluntária. Eu quero fazer internação eu mesmo para cuidar de droga. Bom, é voluntário, você optou, você faz o que você quiser. Ah, mas ele é criança, ele é adolescente, ele pode dar o seu consentimento? Olha, se a gente for estritamente civilista, não, porque ele não pode falar sozinho, tem que ter um representante para assinar junto. Mas se a gente for lá mais pelo lado da infância e juventude, a gente tem que considerar eles como sujeito de direitos. Então eles têm capacidade, ou pelo menos, eles têm que ter o consentimento ali para dizer se eles querem ou não. Não pode uma mãe chegar e internar o adolescente numa clínica e falar, é voluntário, eu sou responsável por ele. Não, você tem que ouvir, né? Todo o nosso sistema aqui do infância e juventude, pelos princípios, a gente vê participação, opinião, né, informação. Então, se a criança ou adolescente não manifestar que tem a vontade de ser internado, não pode fazer a internação voluntária. Deixa eu perguntar, qual a possibilidade tem criança que usa narcotipo de criança mesmo, até 12 anos. Criança também pode fazer uma interna, criança ou só adolescente? Então, você pode internar quem você quiser, né? Se você tem um recém-nascido que teve um problema ao nascer, né? Ele não precisa ir para a UTI às vezes? Então, a gente sempre tem que lembrar da lógica da saúde. Esquece a lógica da segurança pública. Quem precisa ser internado é quem naquele momento precisa ser cuidado. É uma lógica de cuidado. Então, se a pessoa precisar de um cuidado momentâneo, ela precisa. Quando que ela precisa? Está em surto. Bom, voluntário, cada um faz o que quiser, né? Principalmente se for uma clínica particular. Ah, eu quero pagar para ficar 6 meses aqui dentro. Bom, a vida é tua. Se você quiser pagar para você ficar lá, você pode. Mas tem que ter um lado médico. Você vai lá, assina. E como é que funciona o voluntário? Ah, passei 3 meses, não quero mais. Não quero mais. Vai embora. Então a voluntária não preocupa tanto. Porque a pessoa pode ir e voltar quando ela quiser. O que preocupa mais são as outras duas, a involuntária e a compulsória. A involuntária é um terceiro. Então essa que as pessoas costumam pedir, na verdade não é compulsória, é involuntária. Por quê? Porque é alguém que faz um pedido em juízo e aí vai lá o juiz e dá. Então quando você tem um pedido, a internação a pedido, é sempre um terceiro que está fazendo. Então é involuntária. O problema é que o juiz não tem que nada definir, né? Vamos de novo para a lógica da saúde. Se eu tenho uma criança, né, eu estou lá cuidando da minha vara de infância, tem uma criança que ela tem um problema de coração. Ou então ela precisa de um medicamento. O que eu preciso de documentação para entrar com essa ação? Eu preciso primeiro do relatório médico dizendo a doença que ela tem, né, ou no mínimo qual é o tratamento que ela precisa.
Porque tem questão de sigilo médico, né? Não necessariamente você precisa expor qual é o CID, qual é a doença, mas o tratamento você precisa me mostrar ali a receita. Então beleza, eu tenho a receita ali me mostrando que a pessoa precisa de um remédio ou de uma internação para um tratamento de coração. Além disso, eu preciso da negativa do município ou do estado, para mostrar que a pessoa foi tentar o tratamento e não conseguiu. Ou pelo menos o protocolo de que ela tentou e decorre um prazo de 10 dias, o EIT é omisso. Com isso eu consigo mostrar para o juiz que receita, né, do tratamento, eu tenho direito. Negativa ou omissão, eu tenho interesse de agir. Porque eu preciso disso, o Estado tem o dever e não me deu. Quando eu preciso de uma internação, é a mesma coisa. Eu preciso de um laudo médico circunstanciado de um psiquiatra dizendo que eu preciso ser internado. E eu preciso de uma negativa do município ou do Estado dizendo que não vou me dar. Se eu tenho isso, eu vou entrar com a ação pedindo a internação? Não. Você pede o tratamento, quando você está entrando com uma ação de escola, você pede a educação ou você pede a vaga? Você pede a vaga, né? Quando você pede um transplante, quando você pede uma cirurgia, você não pede o transplante, você pede a vaga. Então é a mesma coisa que você vai fazer. Você vai pedir uma vaga para um leito para poder ser internado. Como eu falei, a única hipótese que o juiz vai dizer é falar assim, você está internado, é o Código Penal, medida de segurança. Todo o resto, o máximo que o juiz pode te dar é, eu posso lhe conceder a vaga. Porque afinal das contas, quem é que executa as políticas públicas? Não é o executivo? Então, cabe ao judiciário liberar a vaga. Então toda essa mística sobre pede pro juiz que ele vai te internar, não sei o que, não existe isso. O que existe eu preciso de um laudo médico dizendo que eu preciso de uma negativa, eu vou pedir a vaga, só que normalmente o Estado e o município sempre arranjam a vaga. Ou então você não consegue o laudo. Porque na imensa maioria das vezes você não precisa da internação. Né? Você precisa da internação quando? Quando você está em surto. Quando você está em surto, normalmente sai a vaga logo. Porque os CAPS, o CAPS 3, ele tem leitos. Eles têm leitos emergenciais para pessoas que estão em situação de surto. O CAPS AD, por isso que a gente fala que é o CAPS 3 AD, né? Mas a gente só coloca AD, porque a gente já pressupõe, por conta da portaria 11.9009. O CAPS AD ele também tem leitos. Então se alguém teve qualquer tipo de problema surto, a pessoa pode imediatamente chamar o SAMU, ou direto o CAPS, a pessoa leva, tem um leito ali, passa a noite, a pessoa pode passar até 14 dias nesse leito, só que é um ambulatorial, é um ambulatório, a pessoa não fica lá presa, a pessoa pode sair a hora que ela quiser, mas ela fica ali enquanto ela estiver no surto e vai embora quando for o caso. Se não tiver vaga no CAPS, ou não tiver CAPS no local, cabe à Defensoria e MP entrar com ações pertinentes. Não tem CAPS no local, ação civil pública para criar o CAPS. Não tem vaga, ação civil pública para criar outro CAPS. Ou uma ação de obrigação de fazer para que conceda a vaga. Essa lógica de segurança pública, infelizmente, fica arraigada na gente e a gente não consegue desassociar. Não, mas ele vai ficar internado. Por que alguém que vai levantar e falar assim, eu não quero ficar aqui, tem que continuar internado? Se é saúde. Você pode socar a saúde à força na goela da pessoa? É a mesma coisa que a habitação. Tem gente que fala assim, nossa, mas ele fugiu de novo do acolhimento. O acolhimento é uma medida protetiva. É para proteção dele. Ele não está preso, ele não tem que ficar lá dentro. Porque a gente tem um caso na Santo André de uma pessoa que sai, fica em situação de rua, aí a pessoa fala, volta quando quer, só para tomar banho, não sei o quê. Gente, infelizmente, enquanto a sociedade não der mais condições para essa pessoa, ela realmente vai ver o acolhimento como isso, um local onde ela tem de apoio. E que bom que ela tem um local de apoio. Porque é uma medida protetiva, que serve para proteger as pessoas, e não para servir de prisão. Né? Olha a lógica dos reformatórios, do Código Menorista, que está sempre aqui. A gente tem que parar de ver medida protetiva como se fosse uma pena. Ele não fez nada de ruim para estar nessa medida protetiva. Ao contrário, a assistência social está lá para servir de anteparo. A saúde é a mesma coisa. A saúde não pode ser um local para a pessoa ficar presa. Tem que ser um lugar para você oportunizar uma melhor qualidade de vida. Então, na internação voluntária não precisa do judiciário, só se o
Estado me nega. A única Na segunda hipótese de também. judiciário é a internação compulsória, que é as outras possibilidades de você chamar o judiciário para participar é no caso de não ter vaga. Só isso. Então vamos lá de novo, né? Eu tenho um problema na minha perna está gangrenada. Eu preciso de um tratamento para ela. Fui no SUS, não me atenderam. Mentira, fui no SUS, me atenderam, me disseram o que eu tenho que fazer. Aí o médico falou, olha, mas não tem vaga. Tenho ali o laudo médico dizendo a doença que eu tenho o tratamento e tenho a negativa do município. Juiz, olha, eu tenho direito à saúde, o executivo não está me dando direito à saúde, eu quero a minha vaga para o tratamento. Ele vai lá e concede. Tá. E na segunda, que é a solicitada por um terceiro... Então, essa mesmo. Essa que eu tô falando eu agora. posso sair quando eu quiser? A internação involuntária, ela é feita... Não é que ela é feita contra a vontade do internado. Ela é feita sem a manifestação de vontade. Aí que tá a diferença. Se você é internado contra a sua vontade, tá tendo um conflito de opiniões. Se você é internado sem a sua manifestação de vontade, o que a gente pressupõe é que a pessoa ela não tem condições de manifestar. Então é a pessoa que está em surto, a pessoa que está desmaiada. A pessoa que está em surto, ela não tem como dizer que eu quero ir para tal lugar. Ela está absortada, ela não consegue pensar. A pessoa desmaiada, inconsciente, também não tem condições. Então nesse caso, você pode chamar o SAMU, ligar para vir buscar e levar para o CAPS. Entendeu? Isso seria a internação involuntária. Depois que a pessoa retoma a sobriedade e ela volta a si, bom, aí você não pode mais deixar ela ali, a menos que ela queira. Aí vira voluntário. Se ela não quiser, você está deixando alguém contra a sua vontade internado. Por conta disso, cabe a TMS. Mesma lógica para criança e adolescente. Obviamente, mesma lógica para criança e adolescente. O que alguns dizem é, não, mas criança e adolescente são incapazes. Então não podem manifestar sua vontade. Naquela lógica civilista é. Só que a gente tem que sempre lembrar da lógica da infância e juventude. Temos que considerar a manifestação de vontade da criança e do adolescente. Do adolescente sempre, e da criança quando ela consegue manifestar. Então, sempre tentar também as medidas menos invasivas possíveis, e quando tiver que tomar uma medida mais abrupta, pelo menor tempo possível, que é a intervenção mínima que a gente conversou lá atrás. Obrigada. Você precisa de um laudo médico para internar. Ok. O que algumas pessoas pensam é o seguinte. Aí eu internei compulsoriamente, eu pedi pro juiz, eu fiz aquelas porcaria que tem um monte de juiz que infelizmente aceita. Fui lá e entrei com uma ação de internação compulsória, que não existe, e o juiz foi lá e deferiu. Porque eu peço qualquer coisa, o juiz me dá qualquer coisa, ele faz cumprir. Né? O poder, às vezes, ele tá fora da lei. Nessas situações em que foi deferida uma ação de internação compulsória, como é que faz para tirar esse cara de lá de dentro? Tem que ter uma decisão do juiz. Porque se for o juiz que determinou, o juiz que tem que soltar. Isso vai totalmente contra a lógica da lei antimanicomial. Porque a lei fala que para internar precisa ter um laudo médico. E para desinternar? Outro laudo médico. É a mesma lógica da saúde. Quando que você sai da internação? Quando você recebe alta, não é isso? Acabou. Você não tem que levar o documento de alta para o juiz avaliar se realmente é o caso mesmo dele sair lá ou não. É totalmente alheio ao judiciário. Tira o judiciário fora, isso aqui é saúde. Então eu quero voluntariamente, sei lá, né? Eu faço o que eu quiser. Então eu quero me tratar, eu quero buscar a clínica Esperança, não sei das quantas. Eu vou lá e assino e eu aceito. A hora que eu quiser ir embora, eu vou lá e assino e vou embora. Tem que ter laudo médico, de qualquer jeito, dizendo que você precisa estar lá. Professor, mas não passou a responsabilidade do juiz para o médico? Porque se o médico, por exemplo, acreditar que uma pessoa não pode se manifestar, por exemplo, se for um médico que é preconceituoso, que não tem uma formação humanista nessa área de criança e adolescente, ou mesmo que possa dar um laudo nesse sentido, ele é um drogado, tem que ser compulsoriamente. E também interpretar como a maioria das pessoas do senso comum. Legal, tem que ser legal. Você tá correto em parte. A parte que você não está correta é que o juiz não está jogando a responsabilidade para o médico. A responsabilidade sempre foi do médico. Quando a gente está falando de questão de saúde, é o médico o último a dar a palavra. É o médico que vai dizer se tem que fazer a cirurgia de joelho, é o médico que vai dizer se tem... Ele que dá a receita, ele que dá o tratamento.
É óbvio, se depois, por exemplo, vamos imaginar que você machucou seu joelho, ele dá a receita. Ele dá o tratamento que você tem que fazer. Vai fazer um exame de ressonância magnética. Ele vai levar você à força para fazer essa ressonância? Ou você vai com suas próprias pernas? Por quê? Porque você tem que aceitar o tratamento. Lembra que dizem que a primeira coisa para alguém se melhorar é aceitar? Então, tem um princípio da lei do SUS, né? Tem um princípio do SUS que é a da autonomia do paciente. O paciente que tem que aceitar o tratamento. Nada pode ser imposto a ele contra a sua vontade. Então, ainda que venha um laudo que você considere preconceituoso e tudo mais, cabe ainda à pessoa fazer o requerimento ou não daquilo. É que na maioria das vezes, se a pessoa procurou o médico, ela vai atrás, né? Então vamos supor, você não tem condições de dar manifestação e eu sou seu pai. Eu fui lá e fiz o pedido, o juiz deu. Inclusive já disse que você vai ter que ficar por 6 meses pelo menos. Cabe aos outros atores do sistema de garantia fazer o controle, fazer a fiscalização. Então cabe ao Conselho Tutelar, cabe ao Ministério Público, cabe aos Conselhos de Direitos, cabe à Defensoria Pública talvez, dizer o que está acontecendo. Eu tive um caso recentemente de um médico que fez exatamente isso que você está falando. Deu de canetada ali uma internação ali, e aí a mãe veio na defensoria, porque achava que precisava de um processo para isso. Na mesma hora eu liguei para a responsável do CAPS, AD, que era questão relacionada a drogas. Falei, o que é esse relatório? Não é assim que a gente trabalha. Nossa, não tenho a mínima ideia, deixa eu ir atrás do que está acontecendo. Ligou para um, ligou para outro, enfim, descobriu que o tal médico fez o relatório porque ficou com dó da mãe. Olha que absurdo! Você desgraça a vida de uma pessoa porque você ficou com dó da mãe. Deixa a pessoa presa na brincadeira. E outra coisa, para você interditar uma pessoa hoje, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, você precisa de um laudo multidisciplinar. Não é nem mais um laudo médico. Você poderia talvez utilizar a mesma lógica aqui para o processo de internação. O órgão mais qualificado para fazer análise se a pessoa precisa ser internada ou não é o CAPS, que é o centro de referência de sofrimento mental que nós temos da rede ambulatorial. Então, não foi feito um laudo com todos esses saberes juntos. O que aconteceria se a gente mandasse essa pessoa direto para o CAPS? Eles iriam dizer que não, porque não estava de acordo com as normas tais. Então, eles já não fariam um tratamento. Eles já não, pelo menos espera-se, né, que eles não cumprissem a ordem. Porque uma ordem judicial vem de cima para baixo. Uma ordem médica pode ser contestada por outros saberes. E aí você leva para o judiciário. Quando isso chegou para mim, eu falei, olha, isso aqui não bate com as normativas legais. Ligamos lá, coisa e tal, parece que o CAPS fez uma visita residencial ali na família, não sei como se desenrolou, mas parece que agora o CAPS está acompanhando e está dando a atenção que eles precisam. Mas esse relatório médico ficou de lado. Professor, e antes dessa lei, quando fugiu do controle esses hospitais, eram todos por ordem judicial ou bastava a declaração do médico? Olha, eu não sei te dizer aí, porque olha, foram cometidas tantas atrocidades. Até hoje em dia, se você for encontrar, você vai ver comunidades terapêuticas que curiosamente se localizam nos rincões de cidades longe dos centros das capitais, que recebem internações de adolescentes e que você, defensoria, vai tentar entrar lá para fiscalizar e você é barrado por seguranças. Ou seja, não sabe nem se tem ordem. Então, E eu não tô viajando, não tô falando coisa da minha cabeça. Estou falando informações que nós recebemos da coordenação do Núcleo de Direitos Humanos, Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria. Os coordenadores foram lá numa dessas repúblicas terapêuticas e foram barrados por seguranças gigantões lá no Denal, que isso não vai entrar. O que acontece num lugar desse? Ninguém sabe. Então tudo que acontece em as margens é muito complicado. Vai fazer uma fiscalização ali, vai ver quantos que tem laudo médico. O artigo 4º, parágrafo 1º dessa lei diz que a reinserção social do paciente em seu meio é a finalidade da lei, devendo a pessoa ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis, preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental.
A internação, portanto, em qualquer uma das suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares mostrarem insuficientes. Então vamos lá, o que você precisa para internar alguém? Laudo médico circunstanciado do psiquiatra dizendo que ela precisa ser internada. Negativa do Estado de não estar podendo fornecer. Prova de que todos os meios extra-hospitalares não são possíveis para esse caso. Você vê como a internação é difícil de você conseguir. Porque o máximo que você puder fazer para você evitar uma internação é melhor para a pessoa. Isso daqui, né, os leitos do CAPS-AD, eles acabam solucionando muito esse problema. Porque a pessoa permanece a noite ali, com a atenção de enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, clínico geral, enfim, toda a rede de saúde, pelo período noturno, para ver como a pessoa reage, e se tiver tudo bem, no dia seguinte ela sai. Sendo que ela pode permanecer num período de até 14 dias em 30 dias. A cada 30 dias, ela pode permanecer 14 dias como regra. Sobre essa questão da medida de segurança ser a internação compulsória, obviamente os juízes não aceitam isso de uma forma muito segura. Mas nós temos autores de peso, inclusive autores do Ministério Público, que defendem a tese que a gente está falando. O Paulo Queiroz é um baita do penalista e ele é uma das pessoas que, num estudo feito sobre a matéria, disse categoricamente que internação compulsória é medida de segurança. Além do Paulo Queiroz, tem também o Paulo Jacobina e o Haroldo Caetano da Silva, que é um juiz. Nós temos a tese institucional 10 de 2008 da Defensoria, que diz exatamente que a internação compulsória nada mais é, e somente é isso, que uma medida de segurança. E mesmo a medida de segurança, se vocês pararem para analisar à luz da lei antimanicomial, ela é muito suspeita. Porque como é que você vai aplicar uma medida de segurança, tudo bem, já tem o laudo médico, né? Com prazo mínimo. Não tem o prazo mínimo da medida de segurança, de 2 anos, né? Como é que... Porque a medida de segurança a internação compulsória trabalha na lógica da saúde, não é na lógica penal. Se fosse lógica penal, eu estaria falando de imputáveis. Nós estamos falando de inimputáveis. Então, se realmente o intuito da lei é o intuito de curar, de tratar, de prestar atenção na saúde, você não pode ter tempo mínimo. Como é que você pode ter tempo mínimo de permanência no local se o médico diz que já pode ter alta? Se o médico, por exemplo, dizer que você tem alta 2 meses depois, você tiver que permanecer 1 ano, você permaneceu 10 anos ali de punição. Só como é que você... Que punição é essa que você está dando pro cara que morde a orelha? Que não tem a mínima noção do que ele está fazendo. E aí você começa a entender que, na verdade, as medidas de segurança não são, de fato, curativas, protetivas, como o discurso oficial vende. Na verdade, tem uma punição por detrás, sim. Porque o certo seria só o juiz, então, no momento que chega para ele o processo, que o crime aconteceu, é declarar se ele é ou não inimputável. Declarou que ele é inimputável, deveria mandar para a saúde, e a saúde é que vai decidir. Se vira, isso. O juiz vai dizer, absolvição imprópria, ele é inimputável, não tenho como saber, vai para a saúde, porque já recebeu um relatório médico dizendo que ele não tem condições. Saúde que vai descobrir se ele precisa ficar em tratamento ambulatorial, se tem que ser internado, por quanto tempo, e acabou. Sem dar um limite para o médico, né? Claro. Como é que o médico vai se restringir? Ele vai ser restringido na sua capacidade de fazer o diagnóstico. Isso vai em contra, inclusive, o Código de Ética Ético. O Código de Ética Médico. O SUS tem como princípio a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. É o artigo número 7º, inciso 3º, da Lei 8080 de 90, que é a lei do SUS. É o princípio mais interessante que vocês podem ter aí do SUS. Princípio da autonomia. Tratamento médico não pode ser socado goela abaixo. Tratamento médico é uma oferta que o poder público faz para as pessoas. Você quer se curar? Estamos à disposição. Primeiro passo, o exame. Olha, sua situação é essa, o tratamento é esse. Quer tratar? Vai lá atrás. Ninguém pode forçar você a um tratamento que você não quer. Mesma coisa de fazer laqueadura contra a sua vontade, esterilizações, né, qualquer outra coisa do tipo. É isso aí. Tem parecer do CAN até dizer chega falando desses casos também. E quando a gente faz tratamento ambulatorial, a gente fala basicamente de CAPS.
Não é só do CAPS, tem outros serviços de saúde também que são oferecidos além do CAPS, como por exemplo o SAMU, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde. Existem serviços que fazem os profissionais da saúde irem atrás das pessoas, como por exemplo um consultório na rua, em que médicos vão lá na rua cuidar de pessoas em situação de rua e dar o tratamento, coisa e tal. Então existem algumas formas de tratamento em razão da saúde. Os CAPS se diferenciam como CAPS 1, 2 e 3 e CAPS AD, de acordo com os tipos de demanda de usuários atendidos. CAPS 1, 2 e 3 diz respeito ao tamanho da população que está recebendo os serviços. Então o CAPS 1 é para populações entre 20 mil e 70 mil habitantes. O foco são usuários adultos com transtornos mentais graves e persistentes, também decorrentes de álcool e outras drogas, e funciona de segunda a sexta-feira. O CAPS 2, e também não é 24 horas, o CAPS 2 ele oferece atendimento em municípios de 70 mil a 200 mil habitantes. Duvido que alguém vai perguntar esses números para vocês, mas é só para ter uma ideia sobre as dimensões. 70 mil a 200 mil habitantes, público-alvo adultos com transtornos mentais persistentes, também de segunda a sexta-feira, também não é 24 horas. O CAPS 3 O CAPS 3, ele é para municípios com população acima de 200 mil habitantes. Deve funcionar 24 horas, inclusive em feriados e em finais de semana. Oferece o acolhimento noturno e, se necessário, realizando internações curtas. Essa permanência em internações temporárias deve ser compreendidas como um recurso terapêutico, que visa evitar internações em hospitais psiquiátricos, promovendo uma atenção integral a pessoas que buscam o serviço do CAPS. Então é tirar a lógica de que existe um lugar específico para pessoas ficarem internadas. Se eventualmente precisar alguém ser internado momentaneamente, CAPS, até 14 dias. Tá lotado. Então você vai botar ele num leito num hospital geral. Porque o transtorno mental não se diferencia em nada de uma doença de coração, ou de uma doença de pele, ou uma doença de qualquer coisa. Se a gente fizer essa diferenciação, a gente vai continuar taxando as pessoas com sofrimentos mentais como se elas fossem piores. Professor, de acordo então com essa divisão do 1, 2 e 3, aqui em São Paulo, na cidade 3. Deveria ser todos os CAPS deveriam ser 3. Sim. Mas não é assim. Mas não tem que CAPS outros você encontra também? A maioria o 1 e o 2. Não, 1 acho que não. Eu imagino que seja mais o 2. Você pode também ter o CAPS 2 junto com o 3, porque o 3 ele tem essa questão do 24 horas do atendimento noturno. Então ele tem uma diferença no trabalho, não tem só na questão da população. Não, o 3 tem a diferença no trabalho. O 3 ele trabalha 24 horas, final de semana e feriado, e também tem a questão do pernoite. Internações curtas. Essa é a diferença. Então, apesar desse daqui ser uma população de mais de 200 mil, o CAPS 2 e o 3 convivem muito bem, obrigado. O 2 supera o 1. O 2 supre tudo que o 1 tem. Agora, o 3 e o 2 podem conviver no mesmo local desde que tenha o 3. O 3 não tem em todos os lugares. Aqui na cidade de São Paulo. Então, mas aí é um problema, né? Aí deveria entrar com uma ação civil pública para construir. Então, aqui na cidade de São Paulo. Infelizmente a gente. Mais aquele que ele passa o dia ou faz alguma atividade e vai para casa de segunda a sexta. Então, o 3 é fundamental. O 3 inclusive a portaria 1190 de 2009 do Ministério da Saúde, ela traz o CAPS 3 como sendo... Eu acho, não tenho certeza, mas na região da Zona Leste só tem um 3. Então, é horrível isso. E traz o CAPS 3 exatamente como sendo aquele que vai dar a maior atenção, né? No caso, o CAPS 3 AD. Essa portaria do Ministério da Saúde, 1190/09, ela consta do edital da prova de São Paulo e ela institui o plano emergencial de ampliação ao acesso ao tratamento e prevenção em álcool e outras drogas do SUS. Ela leva em consideração um suposto cenário epidemiológico que mostra a expansão no Brasil do consumo de algumas substâncias, especialmente álcool, cocaína e inalantes.
e associando ao contexto de vulnerabilidade de crianças, adolescentes e jovens. Essa portaria ela tem como finalidade ampliar o acesso ao tratamento e à prevenção, diversificar as ações apresentadas para prevenção, promoção de saúde, tratamento e redução de risco e danos, construir respostas intersetoriais, sempre, né? Intersetoriais, para afastar a situação de vulnerabilidade e exclusão social dos usuários. As diretrizes são o direito ao tratamento de qualidade, que considere diversos aspectos envolvidos, que afinal das contas a pessoa não busca um uso abusivo de determinada droga simplesmente por uma razão, costuma ser um complexo de situações. Redução da lacuna assistencial, suporte do Estado. O enfrentamento do estigma, tentando tirar da mentalidade das pessoas essa ideia de que a pessoa com sofrimento mental, a pessoa usuária de drogas, ela é uma pessoa ruim. Tendo em vista que o acesso ao cuidado tem importantes barreiras sociais, oriundas da compreensão ainda existente de que a estes cidadãos devem ser ofertadas somente políticas repressivas. O estigma se manifesta também pela desconfiança dos usuários em relação ao acolhimento e cuidados oferecidos pelo Estado. Então o cara que está acostumado a apanhar vai olhar com desconfiança quando ele estende a mão. Então olha só, vou te oportunizar, vem aqui. Vou porcaria nenhuma, você vai me deixar internado. Né? Já é a lógica que já vinha de trás. Tratamento de eficácia comprovada, ou seja, nada de ficar levando ele para fazer tratamento em lugar religioso. Nada contra as suas religiões, mas, pô, se a pessoa não tem nada a ver com isso e não tem comprovação científica de que esse tratamento religioso vai funcionar, não é para levar o cara no pastor, não é para levar para fazer passe, é para levar ele onde tem comprovação científica que ele vai ser curado. Tá cheio de república terapêutica, de pastor, de, sei lá, padre, tudo quanto é lugar. Clínicas que as igrejas vão. Sim, isso sem contar, isso em vários setores. Eu estou falando da questão de drogas, porque é o que está relacionado com as portarias. Mas e o psicólogo da cura gay? Pô, minha mãe me levou num psicólogo da igreja. Reconhecimento dos determinantes sociais de vulnerabilidade, risco e dos padrões de consumo, para poder fazer políticas preventivas. Estreita ligação entre a dinâmica social e os processos de adoecimento. Ou seja, a droga não é o mal em si. A droga é uma circunstância que vem acentuar algo que já vem por detrás. Uma situação econômica, uma situação de depressão, seja lá como for. Cuidado em rede. Priorização de ações para crianças e adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Qualificação das redes de saúde. Redução de danos. E tomando sempre como base as condições e possibilidades dos usuários e não os serviços que vocês oferecem. Então, sei lá, né? Então você vai lidar com uma pessoa. A gente tem muito o costume de fazer isso, e tentar colocar as pessoas nas nossas caixinhas. Não é assim que a gente tem que agir, ao contrário, a pessoa precisa ser conhecida e dar o melhor tratamento para ela. Não, eu só sei que se for agravo, prazo é 10 dias. Né? Não, olha, você tem que olhar a pessoa. Não, tem que passar. O que essa pessoa precisa? Precisa de tal coisa. É isso que você vai ter que colocar. Mas o município não tem tal coisa. Não tem problema. Tenta no município vizinho. Vamos tentar fazer circular ali a rede para a gente poder levar isso para frente. E aí também essa portaria traz alguns eixos, né, algumas linhas de intervenção, que seria ampliação do acesso ao tratamento, ampliação dos leitos, maior possibilidade de tratamento, e do atendimento da rede de urgência e emergência. Expansão do número de CAPS-AD, CAPS-I e CAPS-3. O CAPS-3 é o que você consegue dar o atendimento 24 horas em qualquer momento, né, inclusive à noite. O CAPS-I é o especializado em criança e adolescente. E o CAPS-AD é especializado em sofrimento com álcool e outras drogas. Quer dizer que uma criança só vai ser atendida aqui? Não, ela pode ser atendida aqui também. Eles não fazem isso na prática, não. Não.
Horrível, horrível, denunciem. Na prática é criança, mistura todo mundo no I porque é infantil. Denunciem, porque a criança ela pode ser atendida onde for mais conveniente para ela. Se tiver um CAPS I em Santo Amaro e ela mora na Zona Leste, ela tem o direito de ser atendida no CAPS AD. Por quê? Porque outro princípio que rege tudo isso que a gente está falando é o princípio da territorialidade. Ela tem que ser atendida perto da sua casa, onde é mais fácil para ela. Implementação de leitos em atenção integral em saúde mental em hospitais gerais. Não coube no CAPS? Manda para o hospital geral, hospital das clínicas, seja lá onde for. Implementação piloto de casas de passagem, moradia, assistidas e outras experiências de acolhimento transitório. Então, sei lá, superou o prazo de 14 dias, eventualmente precisa deixar em algum lugar, né? Existem residência inclusiva, é isso, que também faz parte da rede do SUS, muitas vezes é coordenado pela mesma coordenação do CAPS e tem uma dinâmica de receber essas pessoas como forma de fortalecimento, isso mesmo. Fortalecimento e expansão de experiência de intervenção comunitária, como consultórios na rua, atenção domiciliar e articulação intra e intersetorial com a sociedade civil e participação social. Esquece de deixar a pessoa isolada, traz para a comunidade. Vamos conviver com as diferenças e aprender e ver as diferenças. Apoio a iniciativas de geração de renda e inclusão social pelo trabalho, oportunização. Centros de convivência, pontos de acolhida, de acolhimento e integração social. Fomento a criação de fóruns intersetoriais voltados para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Tá vendo? Estou falando de CAPS 3AD, não estou falando de CAPS I no momento. Assim, a portaria é mais extensa. Eu estou pensando para vocês os pontos que são fundamentais. Quando vocês verem alguma questão, vocês vão ler a portaria em casa. De qualquer jeito, leu, mas esqueceu tudo, deu um branco. O que eu estou trazendo aqui para vocês são luzes que tem que piscar quando vocês lerem a questão. É óbvio que se aparecer uma questão dizendo que a portaria do Ministério da Saúde fala que tem que bater em usuário, vocês vão saber que está errado. Dizer que não existe lugar de leito ou dizer que precisa internar cada vez mais, vocês já sabem o que está certo e o que está errado. Então isso daí é importante ficar na cabeça de vocês. Professor, então se vier alguma normativa abaixo, tipo organização da prefeitura, contrariando, falando que a criança ou adolescente não pode ser atendido no AD, está errado, porque a portaria... Que é do Ministério da Saúde que traz as normas gerais, exatamente. Fala que pode. Deve. Portaria 130 do Ministério da Saúde de 2012. Redefine o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas 24 horas. Vamos ver como é que está aqui. Bom, características de funcionamento. É um serviço de portas abertas. Lógica do território. Tem que estar próximo da casa da pessoa. 24 horas por dia, inclusive de finais de semana e feriado. Tem que ter disponibilidade para acolher casos novos, mesmo sem agendamento prévio e sem qualquer outra barreira de acesso, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. A única coisa que coloca assim como condicionante é condicionar o recebimento de usuários transferidos de outro ponto de atenção para abrigamento noturno. Aí tem que ter um prévio contato. Acho que até para se preparar a equipe, né? Porque quando tem um acolhimento noturno tem que ter mais profissionais. Isso é uma normativa que eles colocam. Quando alguém é referenciado ali no CAPS, tem que ter um projeto terapêutico individual, PTI. Que é como se fosse o PIA, né? O PIA aqui do CAPS. Tem que ter um projeto específico para aquela pessoa. Por quê? Porque a gente não vai te tratar com a régua geral. A gente vai te tratar com as suas especificidades. Vai ter o seu prontuário, as suas necessidades, as suas dificuldades. Vamos olhar para você como uma pessoa individual. Interdisciplinariedade, priorizando espaços coletivos. Profissionais de referência para cada usuário. Então, sei lá, você tem 10 funcionários, que atende ao todo 60 pessoas ao todo. Então você vai ter de repente um profissional de referência para cada 6 pessoas. Adequar a oferta de serviço às necessidades dos usuários e não o contrário. Ofertar cuidados também às famílias dos usuários, independentemente da vinculação do usuário ao serviço daquele CAPS. CAPS é porta aberta, tem que receber quem quiser aparecer. Realizar ações de apoio matricial na atenção básica, fortalecimento da família.
participando diretamente do resgate voltado aos usuários. Ou seja, o CAPS tem que ir lá na casa também, tem que participar junto com o SAMU, tem que ver essa atenção também lá. Oferta de medicação assistida e dispensada lá no próprio CAPS. Atendimentos em grupos para psicoterapia, mais consultas individuais. Visitas e atendimentos domiciliares. Atendimento à família individual e em grupo. Resgate e construção da autonomia. Alfabetização, reintegração escolar, acesso à vida cultural, manejo da moeda corrente, autocuidado, manejo de medicação e inclusão para o trabalho. Tem que fazer tudo. É um pronto-socorro, entendeu? No final das contas você aparece com um problema e a ideia é sempre te levantar. A ideia é sempre te dar as oportunidades. Ainda que o CAPS não faça tudo isso que está falando, tem que indicar, ó, ali tem um serviço que te faz isso, ali tem um serviço do posto de trabalho, ali tem o serviço do não sei o quê. Né? De novo, trabalho em rede, articulação sempre para poder funcionar melhor. Estimular o protagonismo dos usuários e familiares. Fornecimento de refeição diária aos pacientes assistidos. De até 4 refeições por dia, se a pessoa permanecer 24 horas ali. Gente, basicamente é isso. Eu não vou mais perder tempo, quer dizer, gastar o tempo, porque senão a gente não consegue ver nenhuma questão. A gente nem vai ver todas as questões, mas eu quero mostrar algumas pra gente fazer aí agora. Quem é que tá com os slides? Bom, voltando, vamos fazer só uma questão, porque o tempo já está em cima, o pessoal vai me bater. A gente continua depois na próxima aula, mas só para falar, eu estava conversando com o pessoal aqui, teve a prova da Defensoria da Bahia, já peguei várias questões ali, umas 3 ou 4 a gente já conseguiria matar com o que a gente viu aqui agora. Então, sempre temos uma questãozinha também de CAPS. Vamos lá, Defensoria de São Paulo. Na linha da política do Ministério da Saúde para atenção integral aos usuários de álcool e drogas, na verdade seria álcool e outras drogas, né? Incluindo o atendimento a crianças e adolescentes, o serviço CAPS AD3, Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas, né, tem que marcar certo. A. Garante visitas e atendimentos domiciliares a seus usuários após o comparecimento espontâneo a 3 agendamentos. Não. CAPS é portas abertas, qualquer um pode ter acesso a qualquer momento. B. Oferece atividades de oficinas terapêuticas executadas por profissionais de nível universitário ou de nível médio. São mais adequados, né? Não falou isso. Vamos ver as outras. C. Não presta atendimento a crianças e adolescentes que serão sempre acolhidas em CAPS infantil. Não. Na prática Essa tá errada. Tá errada. Eu ia errar. Inclusive essa pergunta. E essa caiu da minha prova oral. Eu ia errar, certeza. Eu ia nessa. E eu falei que podia, porque no final das contas você sempre fala que pode, né? Sempre o melhor possível. Tá errado. D. Tem disponibilidade para atender somente casos já vinculados mediante prévio agendamento em razão da especialidade do serviço. Óbvio que não. E. Não oferece serviço de abrigamento ou acolhimento noturno a seus usuários. Tá errado. Então a B tá certa, por eliminação. Eu não falei da B com vocês, mas uma das coisas que diz a portaria 1190 de 2009, se eu não me engano, é que o serviço ele é feito por pessoas com nível universitário, quem são médicos, psicólogos, né, toda essa turma, e também por pessoas de nível médio, que podem ser técnicos. Eu não falei sobre isso com vocês naquela hora propositalmente, para mostrar para vocês como, às vezes sabendo qual é o... né, eu não gosto de dizer isso, mas qual o espírito da lei, né? Qual é a ideia da lei? Sabendo a ideia da lei, você já consegue saber qual está errado. E aí o que sobrou acaba sendo a correta. Mas por isso que eu falo, leiam em casa direitinho, por A mais B, que aí vocês até acertariam essa sem ter que ir por eliminatória. Tá bom? Outras questões tem aí mais pra frente, mas a gente vai deixar na próxima aula. Beijos e abraços. Isso aí.